Em meio à vasta floresta, cercada por uma névoa densa, estava uma pequena vila isolada. O céu carregado de nuvens escuras ameaçava uma tempestade iminente, e a atmosfera sombria fazia com que o silêncio fosse ainda mais opressor. No centro da vila, havia casas antigas e decrépitas, com janelas quebradas e portas que rangiam ao menor toque do vento. A praça, normalmente vibrante em tempos antigos, agora estava completamente vazia. A única presença era a de um homem solitário que caminhava pela estrada de terra, com um casaco surrado. A cada passo, a sensação de que a vila o observava crescia. No horizonte, a silhueta de uma mansão escura emergia em meio à neblina, sua figura imponente e sinistra dominando a paisagem. Era a antiga morada de Elias, o homem cuja lenda e maldição ainda assombravam aquele lugar. Os habitantes da vila eram poucos e desgastados pelo tempo e pela desconfiança. Eles observavam o forasteiro com expressões cansadas, seus olhares refletindo um misto de medo e silêncio. Alguns sussurravam entre si, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Entre eles, velhos sentados em cadeiras de madeira apontavam em direção à mansão. A mesma mansão que abrigava a lenda de Elias, o espírito amaldiçoado. Ninguém falava diretamente sobre o que ocorria ali, mas a cada olhar lançado ao forasteiro, era evidente que o mal ainda rondava aquelas terras. A presença de Elias nunca havia sido esquecida. Quando finalmente o homem chegou à mansão, o ar ao seu redor pareceu ainda mais pesado. O casarão gótico era uma visão perturbadora. Suas paredes estavam cobertas de trepadeiras e musgo, e a estrutura, embora imponente, parecia à beira da destruição. Árvores mortas cercavam a casa, e uma cerca de ferro enferrujada marcava o limite entre o mundo exterior e o terror que aguardava dentro. O portão estava entreaberto, rangendo suavemente. O caminho de pedras, rachado e coberto de folhas secas, levava diretamente até a porta principal, uma pesada porta ornamentada que parecia clamar para ser aberta. O homem respirou fundo e, com mãos trêmulas, empurrou a porta, entrando na morada de Elias. Dentro da mansão, o silêncio era absoluto. O ar era denso, carregado de uma sensação de decadência e abandono. O homem subiu lentamente as escadas até o que parecia ser o quarto de Elias. Ao abrir a porta, encontrou um espaço sombrio, decorado com móveis antigos cobertos de poeira. No centro do quarto, uma cama com lençóis rasgados parecia intocada há décadas. Ao lado, uma velha cadeira de balanço rangia levemente, como se alguém estivesse sentado ali há pouco tempo. No canto do quarto, uma prateleira cheia de livros antigos parecia guardar segredos sombrios. Sobre a cama, uma fotografia antiga e empoeirada mostrava Elias quando ainda era jovem. O ar dentro daquele quarto era pesado, como se a presença de Elias ainda pairasse ali. Enquanto o homem explorava a mansão, encontrou um velho grimório sobre uma mesa. As páginas, desgastadas pelo tempo, estavam cheias de símbolos e textos antigos que ele mal conseguia entender. A luz de uma única vela tremeluzia, projetando sombras ameaçadoras pelas paredes. De repente, algo chamou sua atenção no espelho antigo que estava no canto da sala. Ao olhar, viu o reflexo de Elias. Seu rosto pálido e assombrado, com olhos vazios, o observava com raiva contida. Era como se Elias estivesse preso naquele reflexo, mas sua presença estava viva, manifestando-se ao redor. O homem percebeu, então, que a maldição de Elias era real e estava prestes a ser desencadeada. Sem aviso, Elias se manifestou. Sua figura fantasmagórica e distorcida apareceu no centro da sala, flutuando sobre o chão. Seu rosto, envelhecido e marcado pela maldição, mostrava um misto de dor e ódio. Seus olhos, escuros e vazios, brilhavam com uma luz sobrenatural que iluminava a sala em tons de azul e verde. O homem recuou, aterrorizado. Elias vestia um manto rasgado que flutuava ao seu redor, e sua mão pálida se estendia na direção do homem,
como se quisesse arrastá-lo para dentro de sua maldição eterna. A presença de Elias era opressora, e o ar ao redor tremia com uma energia maligna. Desesperado, o homem correu pelos corredores da mansão, tentando escapar do espírito de Elias. As portas batiam violentamente, como se a casa estivesse viva e determinada a prendê-lo ali para sempre. As sombras dançavam nas paredes, criando figuras ameaçadoras que pareciam persegui-lo. Os passos de Elias ecoavam atrás dele, e sussurros malignos preenchiam o ar. A cada curva que fazia, o corredor parecia se estender, e a porta da saída, antes visível, agora parecia cada vez mais distante. O homem sentia o peso da maldição ao seu redor, enquanto lutava para escapar. Ao chegar na praça da vila, o homem estava cercado pelos vilarejos, que o observavam em silêncio. Suas expressões eram uma mistura de medo e esperança. Elias, agora uma figura gigantesca e fantasmagórica, flutuava acima da mansão em ruínas. Seus olhos brilhavam com um ódio indescritível, e sua presença fazia o chão tremer. O homem, segurando o grimório com mãos trêmulas, tentava desesperadamente realizar o ritual que poderia quebrar a maldição. O céu, coberto de nuvens negras, era iluminado por relâmpagos enquanto a energia maligna de Elias aumentava. Era o confronto final, e o destino da vila estava em jogo. Após o confronto, a mansão de Elias estava em ruínas. A presença maligna que uma vez aterrorizara a vila havia desaparecido, e uma luz suave começava a aparecer no horizonte. Os vilarejos, antes temerosos, agora se aproximavam da mansão destruída. Suas expressões eram de alívio, mas também de tristeza. Embora Elias tivesse sido derrotado, as marcas da maldição ainda estavam presentes na vila. No chão, o grimório estava fechado, coberto de poeira. O ar ao redor estava calmo, mas todos sabiam que a maldição de Elias poderia não ter acabado por completo. O grimório, ainda ali, aguardava o próximo capítulo sombrio dessa história.